ainda. Os cursos da casa já começaram ontem, e dá tempo de fazer inscrição, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado. As aulas são todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30. Ok? Então vamos à nossa prece. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, mas essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando mais conhecimento, agradecendo a espiritualidade que já se faz presente, pedindo para que nos envolva com sua luz, que envolva nosso palestrante, que nos traga uma boa mensagem de Deus. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é do nosso irmão Bruno, o tema é como viver a boa nova. Boa noite. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos abençoe hoje e sempre. Quem puder desligar o celular, esse é silencioso, gente, acontece. O tema de hoje, como Davi comentou, como viver a boa nova. A palavra evangelho significa boa nova. Quando falamos do Evangelho de Jesus, estamos falando na boa nova que Jesus trouxe para nós. Boa nova no sentido de boas notícias. A mensagem do Cristo está conosco há cerca de 2000 anos atrás. Quando estudamos a história da humanidade, nós nos remeter para uma época bem diferente da nossa. Ainda mais precária, sem toda a tecnologia. Ali na região onde Jesus viveu, era dominado pelo Império Romano. Historicamente, 500 anos antes do Cristo, nós vamos encontrar lá na Grécia, em Atenas, os grandes filósofos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Aprendemos com o Espiritismo que aqueles primeiros grandes filósofos foram enviados celestes para preparar o terreno intelectual. As pessoas, a humanidade, a sociedade precisava ser preparada, tal como uma criança. Não adianta falarmos com uma criança de assuntos de adulto, ela não vai compreender. A humanidade também era assim. Tivemos muito antes Moisés e o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Vamos ter Jesus. E quando lemos o Evangelho do Cristo, mais especificamente em João, capítulo 16, Jesus diz mais ou menos assim: eu me vou, está na Bíblia no Evangelho de João, mas enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que dirá tudo o que eu disse e muito mais. Precisou passar 18 séculos para que a promessa do Cristo se concretizasse. O Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. E é muito interessante quando lemos essa passagem, porque Jesus diz: enviarei o Consolador, ou seja, Ele vai enviar esse Consolador, que dirá tudo o que eu disse, ou seja, nós iríamos esquecer, nós, humanidade, e dirá muito mais, porque nem tudo Jesus pôde dizer. Se analisarmos a vida do Cristo, o pouco que sabemos da vida do Cristo, pouco chegou para nós. Ele começou a pregar aos 30 anos, aos 33 foi crucificado. Qual foi o crime do Cristo? Condenado entre 2 ladrões, qual foi o seu crime? Amar, perdoar, devolver a visão a cegos, o movimento a paralíticos, a audição a surdos. Qual foi o crime do Cristo? Nós, enquanto humanidade na época, não suportamos a mensagem do Cristo. Não aguentamos. Imagina se Jesus tivesse falado de outras coisas. Precisou passar 18 séculos para chegar ao Espiritismo, e mesmo assim até hoje
160 anos depois, muitos ainda não compreendem o Espiritismo, e tudo bem, as coisas acontecem a seu tempo. Vai se disseminando. Quantos que não acreditam em Jesus até hoje? O Evangelho do Cristo é essa boa nova. E quando nós pensamos no Evangelho, nós temos 4 evangelhos conhecidos. Temos também alguns evangelhos apócrifos, que a igreja não considera oficiais, mas existem. Mas se nós pensarmos nos 4 evangelhos, que estão na Bíblia, conhecida pela maioria de nós, eles trazem uma mensagem belíssima. Belíssima. Mahatma Gandhi, que foi hindu, ele chegou a dizer o seguinte: se todos os livros do mundo fossem perdidos, mas se salvasse o sermão da montanha de Jesus, tudo estaria restabelecido. É uma frase gigante. O mesmo Mahatma Gandhi chegou a dizer o seguinte: as pessoas não compreenderam Jesus. Quando Jesus diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos, o próximo ao qual ele se referia é tudo o que tem vida, que voa, que rasteja, que pulula. Esse é o próximo, que vibra. Olha a mentalidade de Mahatma Gandhi. E é muito interessante quando observamos que cada pessoa, com seu nível de consciência, com a sua capacidade de compreensão, vai ler o mesmo Evangelho e vai fazer coisas diferentes. Na Idade Média tivemos as cruzadas, onde pessoas mataram em nome de Jesus. Olha, diziam eles, está na Bíblia, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Matemos. Não compreenderam Jesus. Há pessoas que lutam até hoje, católicos, evangélicos, espíritos. Há pessoas que brigam por religião. Não compreenderam. Tivemos momentos de política e não precisamos nem falar no assunto. Que cristãos somos nós? Que atacamos, ofendemos. E é interessante pensar de qual cristianismo estamos falando. O que é ser cristão? É falar que acredita em Jesus ou é viver a mensagem do Cristo? Que é o tema da palestra, como viver a boa nova. A proposta é essa. E Jesus no Evangelho vai dizer a cada um segundo as suas obras. Em nenhum momento Jesus diz: olha, acredita em mim, você será salvo. Jesus diz: amai o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. Ele exemplificou. É incrível o Evangelho. E há muitos estudos que vieram depois, de psicólogos, psiquiatras, porque Jesus é imprevisível. Quando achávamos que ele ia ficar bravo, ele fica tranquilo. Quando achávamos que ele ficaria tranquilo, ele se mostra com mais energia, a energia do Pai, que tenta colocar ordem, que tenta dar exemplo. A passagem, quando ele estava pregando, e colocaram criancinhas no colo dele. O Pedro não gostou, já ia tirar. Deixai vir a minhas criancinhas. Ele ia se aproveitando de tudo. Quando Zaqueu, que era rico, convidou Jesus para ir na casa dele, os discípulos acharam que ele não ia aceitar. Na casa de um homem rico, vou falar. E deu exemplo. E falou bem de Zaqueu, que dava emprego para várias pessoas. Ele era imprevisível nesse sentido. Quando levaram a mulher adúltera, ele não foi condescendente. Ela estava ali perdida. Quando ele diz que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Os homens covardes, com pedregulhos, foram saindo aos poucos. A mulher cai de joelho, prostrada na frente dele, chorando, sem saber o que falar. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te perseguem? Ela não os vê, Senhor. Eles tinham saído. Pois bem, vá, mas não peques mais. Quando acharam que ele ia reprochar a mulher, a prostituta, a ex-meretriz, ele abraça Maria de Magdala, que queria uma vida renovada.
dando a lição que é sempre possível recomeçar. O Evangelho começa com Jesus sendo convidado para um casamento. E ele poderia negar, mas dá um exemplo, para não esquecermos dos bons amigos. A mensagem do Cristo é incrível e é imprevisível nesse sentido. Quando achávamos que ele ia falar algo, ele falava o outro. E os discípulos foram aprendendo, tentando, errando. Pensando nos evangelhos, o evangelho de Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, é o evangelho onde tem mais citações do Antigo Testamento. Porque Mateus tinha essa preocupação de provar que Jesus era o Messias. E quando lemos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver vários desses exemplos. Olha, aconteceu tal coisa com Jesus, falaram que o Messias passaria por isso, Elias, é o que mais aparece. O Evangelho de Lucas era grego, Lucas era um médico. O Evangelho de Lucas, até da Bíblia, é o Evangelho que tem mais milagres. Uns 4 aparecem, mas o de Lucas é o que tem mais milagres. Lucas não conheceu Jesus, pessoalmente, mas ele conheceu vários dos seguidores do Cristo, vários dos apóstolos, dos discípulos. Lucas começou a pesquisar. Ele conversava com pessoas que foram curadas por Jesus e foi escrevendo o seu evangelho belíssimo. E quantos que foram curados pelo Cristo e voltaram a ficar doentes? Porque o Cristo curou alguns corpos, mas a cura da alma é nossa, exercício nosso. Marcos é um evangelho mais ao estilo dos historiadores. Ele tenta ser fiel aos fatos. Ele também não conheceu pessoalmente Jesus. O Evangelho de João é o meu preferido. Na ordem ali da Bíblia é o último. João era o mais jovem dos discípulos. Não há um consenso, mas ele tinha por cerca de 16 anos de idade. 16. Foi o último a morrer. E o Evangelho de João é considerado o Evangelho do amor. É o Evangelho onde aparece mais vezes a palavra ágape. Em grego há mais de uma palavra que significa amor. Por exemplo, eros, de onde vem erotismo, esse amor carnal, romântico. Philos, o amor à sabedoria, a veneração à sabedoria, filosofia. E ágape é o amor que transcende, é o amor espiritual. É lindo o Evangelho de João. As passagens onde Jesus ama, exemplifica, perdoa. O que é ser cristão? É falar que ama Jesus? É levar o Evangelho dos braços? Ou é vivenciar a mensagem do Cristo? Os primeiros cristãos vivenciavam o Evangelho. Davam uma vida pelo Cristo. É muito diferente do que a maioria dos que se dizem cristãos hoje em dia. Porque quantos de nós que nos vemos cristãos, mas fechamos os olhos a quem pede algo, a quem precisa de algo? E às vezes a caridade, o amor, vai ser conversar com alguém, será dar atenção para alguém. Pode ser algo material muitas vezes, mas quantas vezes a gente não consegue nem ensinar? Aprender a ser mais paciente é uma forma de viver a boa nova. A paciência é algo a ser lapidada. Não é um presente que ou você tem ou você não tem. É no dia a dia. E não faltam oportunidades da gente exercitar a paciência. Seja no ônibus, no trânsito, nas conversas. Pessoas que pensam diferente. Que oportunidade. Exercitar essa paciência para estourarmos menos. E é curioso pensar que o Evangelho ele promove saúde. Mesmo ateus, quando estudam o comportamento de pessoas religiosas que seguem, geralmente são mais saudáveis. Mas nada místico, segundo os cientistas. É pela vida
vida que tentam seguir, se estressando menos, perdoando, tendo trabalhos sociais, solidários. Perdoar. Perdoar. Como é difícil perdoar. Quando levamos rancor, já estamos doentes. Já estamos enfermos quando carregamos o rancor. E às vezes a pessoa que nos ofendeu nem lembra mais, mas a gente carrega aqui. E muitas vezes estamos ficando doentes. Da alma, depois do corpo. Nunca vou perdoar. A pessoa vai se ver comigo. Um dia eu desconto. Tomara que passe uma coisa pior. O que a gente ganha com isso? Perdoar. De perímetro, de perispírito, de periscópio. Em torno de. Envolver em doação, em amor. Perdoar não é fácil. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Paulo vai dizer que o mérito do perdão é proporcional às ofensas. Pisou no meu pé, te perdoou. Traiu minha esposa. Machucou alguém que eu amo. Votou na outra. Não, votou não. Quantos perdoar? Perdoar. Envolver a pessoa em perdão. Nada é fácil. Mas libertador quando a gente consegue. E uma forma de saber se nós perdoamos, existe uma forma. Quando a gente perdoa de fato, a gente se lembra do que aconteceu e não sente mais nada. Às vezes nem nós nos damos conta. Nossa, já faz 20 anos. Eu lembro do que aconteceu e nem ligo mais. Mas quando a gente se lembra do ocorrido, dá aquele negócio que é: por que não perdoamos? Aqueles que perdoam da boca para fora, mas continuam guardando rancor. E amar. Voltando para os primeiros cristãos, para quem não sabe, os primeiros cristãos, eles começaram a ser perseguidos. O próprio Paulo de Tarso, antes de ser cristão, ele mandou perseguir cristãos. Paulo, São Paulo dos católicos, o apóstolo Paulo, das belíssimas epístolas, ele não conheceu Jesus, Paulo amava a Deus, seguia a lei de Moisés, o Antigo Testamento, a Torá. Era autor da lei, estudou a vida inteira, profundamente apaixonado pela lei. E quando ele ouviu falar que o Messias que ele esperava era aquele filho de carpinteiro que morreu no meio de 2 ladrões, não. O Messias vai vir em cima de um cavalo, exuberante. E o Paulo começou a perseguir cristãos. Ele chegou a visitar a casa do caminho, que foi a primeira casa cristã que o Pedro fundou depois da morte de Jesus com alguns outros discípulos. Era uma casa de amor. Até que um dia, quando Paulo de Tarso estava indo para a cidade de Damasco matar um cristão chamado Ananias, ele estava no seu cavalo, acompanhado de 3 soldados, Jacó, Demétrio e Jonas. Quando debaixo do sol escaldante do meio-dia, ele vê Jesus aparecendo na sua frente. Mas na época, não sei se todos sabem, não tinha WhatsApp nem Instagram. Ele não sabia que era Jesus. Ele viu um ser de luz aparecendo na sua frente. Ele se caiu do cavalo. É aí que nasce a expressão: você vai cair do cavalo. Ele indo matar o cristão, caiu do cavalo assustado. Os outros 3 não viram Jesus, mas viram um clarão. Há essa passagem na Bíblia, e há essa passagem com profundidade no livro chamado Paulo Estevam. É um livro escrito, psicografado por Chico Xavier, escrito pelo mentor do Chico Xavier, Emmanuel, contando tudo o que aconteceu ali. E o Paulo vê aquele espírito e pergunta: quem sois tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que tu persegues.
Naquele instante, Paulo percebeu que estava errado. E os cristãos certos. Que Jesus era o Messias. Tudo que ele acreditava ruiu. Ele ficou sem chão. Alguém já passou por isso? Alguma situação da vida? Às vezes tudo que acreditamos rui, cai. E ele simplesmente levanta o rosto e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E dali, até o final da sua vida, ele viveu por Jesus. Ele se transformou de uma hora para outra? Não. Ninguém muda de uma hora para outra. Ele foi se esforçando muito nas epístolas, que são as cartas que ele ia escrevendo para as igrejas que ele fundava. Ele diz, por exemplo: por que eu faço o que eu não quero mais fazer? Mas aquilo que eu quero fazer eu ainda não consigo. Quantos de nós que somos assim? Eu não quero mais fofocar. Quando vê, fofocou. Eu quero ser mais paciente. Quando vê, estourou. Porque é difícil. Em outras epístolas ele foi falando das dificuldades dele. Até que no final da sua vida, já velhinho, ele vai escrever: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Não era Jesus nele, é porque ele vivia a mensagem do Cristo e era feliz. Como é bom quando conseguimos viver a boa nova. Os primeiros cristãos viviam a boa nova. Para quem quiser conhecer um pouco mais, sentir um pouco mais de como eram os primeiros cristãos, eu indico alguns livros psicografados por Chico Xavier. Tem esses livros aqui na livraria, quem quiser comprar. Tenho certeza que tem para emprestar também. O primeiro deles chama Há 2000 Anos. É um livro também psicografado por Chico Xavier. Todos que eu vou indicar são de autoria do mentor do Chico. O Chico teve um mentor chamado Emmanuel. Em um dado momento, Emmanuel falou assim para o Chico: Chico, eu vou começar a escrever um livro pelas suas mãos, contando a minha vida na época do Cristo. E ele foi um senador romano, orgulhoso, que fez muitas coisas ruins. Chegou a conhecer Jesus. Leia um livro. A hora que ele se encontra, Jesus caminhando até ele, a descrição de Emmanuel de Jesus é de emocionar. Só que ele não seguiu Jesus. Aí tem outro livro chamado 50 Anos Depois, que conta a história de 50 anos depois, quando o senador morreu velhinho. E aí aquele orgulhoso senador veio como um escravo grego trabalhar para romanos. E é curioso que, embora ele fosse escravo grego, ele amava a história de Roma e sabia por quê. Ele era especialista na história de Roma. Ele era contratado para dar aula para os filhos dos patrícios. Ele não lembrava de outras vidas, como a maioria de nós não lembramos. Mas nós somos o que fomos. Hoje um amigo me perguntou assim: como eu faço para saber das minhas outras vidas? Ele começou a fazer o curso aqui ontem, ficou curioso, me fez várias perguntas, eu adorei. E quem tiver vontade, conhece o curso, ainda dá tempo, às quartas-feiras. E eu falei para ele até em tom de brincadeira: é fácil saber quem fomos, é só ver quem somos. E eu falei para ele assim, com a intimidade de um amigo: se nós não somos flor que se cheire hoje, imagina antigamente. Porque a gente só evolui, ninguém regride. Eu fui Francisco de Assis, não foi mesmo? Nós sabemos nossas tendências. Eu sou muito apegado a dinheiro, sou muito mulherengo, sou muito estúpido, agressivo. Eu trago isso. Mas todos nós já temos algumas habilidades desenvolvidas. Eu comentava com esse meu amigo quantas vidas que eu já falo em público, não é de repente. O que para muitos que não acreditam em outras vidas é dom, nós sabemos que não é dom. Deus te deu esse dom. Não presente, nós desenvolvemos. Quantas pessoas têm uma habilidade para aprender outros idiomas? Já falaram esse idioma outras vezes. Habilidade para aprender um instrumento. Eu já tentei tocar violão, não conseguia.
Tive um amigo meu que pegou na hora e falou: caramba, nós trazemos. E aí, cada um de nós sabe as nossas tendências, nossas vontades, nossos desejos de crescimento e aqueles desejos que não estamos tendo. Somos o que fomos. Os primeiros cristãos acreditavam em reencarnação. Jesus falou em reencarnação. Até o momento que o concílio foi abolida a reencarnação. Mas é uma outra história, não vai dar tempo. Um outro livro que eu indico, além do Paulo Estevão, é um livro chamado Ave Cristo. Já é no terceiro século dos cristãos. É lindo. Mas só vou contar uma rápida historinha. E bem resumida. Tinha um dono de uma fazenda de origem romana, embora morando nas Galhas, como hoje é a França. Ele amava, além dos romanos, a religião. Os romanos tinham vários deuses politeístas e tinham imagens que representavam cada deus: Deus das colheitas, Deus dos mares, Deus. E esse rapaz chamado Tassiano, dono da fazenda, ele sabia que alguns dos seus escravos, não empregados, estavam virando cristãos, seguindo Jesus, pregando o Evangelho. E o Tassiano ficou furioso. E ele resolveu fazer ali uma sessão ritual com o religioso lá da época, como se fosse o padre. Chamou todo mundo da fazenda. Ele, assim como muitos, o meu santo é tal, eles tinham um Deus de preferência. E a deusa dele era Cibe, a deusa das colheitas. E só uma curiosidade: em 13 de julho de 313 depois de Cristo, como não dava mais para perseguir pelos cristãos, o cristianismo vira a religião oficial de Roma. E aí nós vamos ter a Igreja Apostólica Católica Romana. Mas os romanos acreditavam em deuses. Fácil. Já que os cristãos não são politeístas, Jesus fica no lugar do Deus principal. E nós criamos os santos e adoramos as imagens, porque eles tinham as imagens. Curiosidade. E aí todos os escravos teriam que adorar, jurar amor assim. Conta no livro que um a um foram jurando amor assim. Ele foi o primeiro. E por último ficou um escravo que se dizia ser seguidor de Jesus, que deixou claro para todo mundo que jamais negaria, mesmo no bem. O nome desse escravo era Rufus. E ele era uma pessoa muito do bem, ajudava todo mundo que podia. Quando chegou a vez do Rufus, o coração disparou. Ele era casado, tinha uma esposa, 2 filhas. E ele disse que respeitava muito os seus patrões, a quem ele devia. Respeitava a crença deles, mas ele só tinha uma pessoa para servir, que era Jesus. Não aceitou os deuses deles. Foi condenado à morte. Marcado um dia para ele ser esquartejado. Não vou dar detalhes, mas ele estava em paz. Ele estava em paz. Narram que esses primeiros cristãos morriam felizes, não que eles fossem masoquistas, mas a certeza do mundo maior era tanto. Eu não vou negar Jesus, eu amo Jesus. E o Rufus estava em paz. E o Tassiano, que era o dono da fazenda, estava colérico. E aí ele aprontou uma cilada. Ele chegou no ouvido do Rufus e falou o seguinte: se você não negar Jesus agora, você morre. Eu estou ciente. Mas eu digo mais. Está vendo aquele rapaz? Tinha um cara bem forte. Mais forte que eu. E ele falou assim: ele é um comerciante de escravos. Eu vou vender a sua esposa para ele e as suas filhas, numa condição que ele espalhe elas e elas nunca mais se encontrem. Nessa hora doeu o coração dele. Ele respirou fundo, pediu forças, e parece que ele foi ouvido. Aquele brutamonte vendedor de escravos pediu para o Tassiano: posso falar com ele antes que ele morre? Pode. O brutamonte pegou o Rufus
deu-lhe uma bofetada e falou no ouvido dele: meu irmão, eu também sou cristão, cuidarei da sua filha e da sua esposa, morre em paz, sem ninguém perceber, e socorro-vos. Olha que lindo. O vendedor de escravos fake, ele fazia isso para ajudar, e o Rufus morreu em paz. O livro é lindo. E para encerrar, já que o horário nos pede, Chico Xavier contaria que esse mesmo Rufus reencarnou no Brasil e foi espírita, se chamou Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, para quem nunca ouviu falar, foi um grande nome do espiritismo. Nasceu em 1880. Morreu, se encarnou em 1918. Ele viveu 38 anos apenas. 1880 e 1918, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Foi católico, virou espírita, ele vivia a vida de caridade. Ele morreu na gripe espanhola, na pandemia. E tem uma história na vida do Eurípides que ele nunca contou para ninguém, pela humildade que ele tinha. Precisou ouvir um espírito fazer uma fofoca. Eu gosto de brincar assim. Tem um livro do Chico Xavier chamado A Vida Escreve, do Chico, onde um espírito conta um dia na vida do Eurípides. E ele vai dizer que teve certo dia que o Eurípides Barçanufo acordou cedo, foi dar aulas para as crianças. Ele fundou um colégio chamado Colégio Allan Kardec, existe até hoje em Sacramento. Na hora do almoço ele foi no correio levar remédios homeopáticos que ele fazia para pessoas do Brasil inteiro que pediam ajuda. À tarde voltou a dar aulas. À noite foi para o centro espírita, deu a palestra, trabalhou no grupo mediúnico. Espíritos do alto falaram por ele e obsessores também. Chegou à noite em casa, cansado. Antes de dormir, fez novos remédios homeopáticos, deitou para descansar. Ele olhou lá no despertador, 3 da manhã. Mas ele estava em paz, aquela paz de consciência tranquila. Quando dormimos, nós saímos do nosso corpo. Ele deitou para dormir depois da oração e sentiu que ele saía do corpo numa velocidade muito alta. Para muitos de nós é um sonho. E ele se viu num local cheio de árvores, já fora do corpo dele, dormindo. Ele ouviu alguém chorando. E caridoso que ele era, ele começou a procurar quem estava chorando. Viu que tinha um homem lá do outro lado, sentado numa pedra. Ele foi se aproximando desse homem, que chorava. E conforme ele se aproximava, ele ia tendo certeza de quem era. E ele foi percebendo que ele estava na frente de Jesus. Jesus. Mas Jesus chorava. O que eu vou falar para Jesus? Imagina você na frente do Cristo e chorando. E ele se aproximou do Cristo, bem pertinho, e Jesus chorava. E ele pergunta: Senhor, por que tu choras, Senhor? E Jesus continuava chorando. Mestre, por que tu choras? E Jesus chorava. E pela terceira vez: Senhor, por que choras? Acaso choras porque ainda há muita gente no mundo que não conhece aquela mensagem? A boa nova. E aí Jesus levanta suavemente o rosto, olha profundamente nos olhos do Eurípides e diz: não, meu irmão, eu não choro por aqueles que não conhecem o Evangelho, mas eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Ele acordou, olhou o relógio, 3:01, o tempo passa diferente. Teve certeza que esteve com Jesus, não contou para ninguém, levantou da cama, se vestiu e foi para as periferias de Sacramento cuidar dos doentes. Nós não vamos ser um Eurípides de uma hora para outra, um Chico, um Gandhi, um Jesus, mas o ideal, segundo Allan Kardec, é sermos cristãos hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Que possamos ter a certeza, digamos, o melhor dia a dia. E antes de dormir, se perguntar: eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Que possamos amar mais, reclamar menos, tantas bênçãos. Nada acontece ao acaso.
perdoar, amar e agradecer. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos pela atenção. Que assim seja. Graças a Deus. Convido todos a fecharmos os olhos e a praticarmos nesse instante a boa nova. Após a teoria, vamos à prática. Vamos nesse instante levar os nossos pensamentos, rogando a Jesus, esse mestre de amor infinito, que conhece cada um de nós pelo nome. Vamos agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Muito obrigado, Senhor, por conhecer a Tua mensagem. Senhor Jesus, abençoe os nossos parentes, abençoe os nossos amigos, abençoe o nosso lar, envolve cada cômodo da nossa casa. E aí vamos imaginando as nossas casas repletas de luz. Senhor Jesus, agora talvez a parte mais difícil, abençoa aquelas pessoas que nos odeiam. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que nos perseguem. Abençoe, amigo Senhor Jesus, aquelas pessoas que já nos fizeram mal. Elas não sabiam o que elas faziam. Abençoe, amigo Jesus, a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os frequentadores. Abençoe as casas vizinhas, abençoe os nossos governantes, todos, para que possam ser inspirados e pensarem sempre na população. Abençoe, amigo Jesus, os nossos parentes que já regressaram ao mundo espiritual, e abençoe a nós que ficamos aqui. Dai-nos força, Senhor, para perdoarmos mais, para reclamarmos menos, para aprendermos a ver bênçãos por todos os lados. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.